Olá, caríssimo, tudo bem? Estamos entrando no ar agora com a nossa quinta aula de língua portuguesa. Como eu conversei nas aulas anteriores, eu optei por trabalhar a questão de concurso, porque a prova é tão parecida, as questões são tão iguais, que a gramática que cai numa prova cai na outra, e cai na outra, e cai na outra. Aí eu não perco tempo estudando o edital inteiro, eu só trabalho a gramática da prova. Não sei se você concorda com isso, mas nas aulas passadas, na hora de trabalhar a crase, eu dei todo o ponto da crase. Na hora de trabalhar complemento verbal, eu trabalhei análise sintática. E é isso que eu pretendo fazer. Quando surge uma ideia, um conteúdo novo, eu explico a gramática que eu faria numa aula regular de gramática. Então é isso que eu vou fazer. A gente deixou para casa a questão de concordância, só que eu não expliquei a concordância, não deu tempo naquela aula. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou explicar a concordância verbal para poder responder a questão. Eu acho que eu não cheguei a fazer nada de concordância. Mas qualquer dúvida, tenta se comunicar comigo. Mas eu acho que está tudo bem assim. Se você concordar, nós vamos trabalhar o INSS dessa forma. Resolver a questão de concurso e pegar pesado também na parte gramatical. E você vai sair muito bem no concurso, se Deus quiser. Tá bem? Então, vamos começar a nossa aulinha aí, trabalhando a parte de concordância. Aí, eu vou mostrar aqui, vou passar para você a telinha. Dá uma olhada aqui, ó. Olha, as normas de concordância estão plenamente atendidas. Significa que eu tenho que marcar o quê? A correta. Tem 4 erradas e uma certa. Aí, quando eu trabalho concordância verbal, aqui fala de concordância, pode ser nominal, pode ser verbal. Aí eu vou abrir um pouquinho aqui, ó, para mostrar para você o conteúdo da concordância. Assim. Concordância verbal, primeiro. Então, eu seleciono o verbo, eu faço a pergunta o quê? Ou quem? Eu faço a pergunta o quê? Ou faço a pergunta quem? Ao verbo. Quer dizer, antes do verbo, para descobrir o sujeito da oração. Tá? Aí, se o sujeito estiver no singular, o verbo vai concordar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai concordar no plural. Por isso que eu digo assim, ó, viam-se ao longe os navios ancorados. E você me pergunta, mas pergunta o verbo, o que é que se via? O que se via? Essa é a pergunta que você deve fazer. O que se via ao longe? Tá? Aí você vai achar a resposta aqui, ó. Os navios ancorados. Essa resposta é o sujeito. E o sujeito está no plural. Logo, o verbo também tem que ir para o plural. Essa é a regra de concordância. É a mesma coisa que falar os navios ancorados eram vistos. Viam-se os navios. Tá? Isso aqui é voz passiva. Então, o verbo concorda com o sujeito, este se tem lá a sua função. Aí, eu aproveito também para dizer que o se, que é este se, ele tem a função de partícula apassivadora. Vou explicar isso aqui porque o se aparece nas provas. Partícula apassivadora, o verbo está na voz passiva. Daí, quando ocorre isso, a concordância é com o sujeito. Pode ser singular, pode ser plural. E outra dica, sem preposição. Já explico por que essa história. Sem preposição. Então, não tem preposição, o verbo concorda com o sujeito. Vou citar na página seguinte alguns exemplos. Está olhando aí? Então, este se aqui, ó, é uma partícula passivadora. O sujeito aqui, ó, os navios, não tem preposição.
Então, o verbo concorda com o sujeito. Está aqui a concordância com o sujeito. Vou citar mais exemplos. Então, você tem lá um exercício. Lacuna C, roupas usadas. Aí o verbo é doar. Vamos ver como é que fica o verbo doar aqui. Ó. Aí tem lacuna C, 1/4 para rapaz. Aí o verbo é alugar. Aí de novo, lacuna C, terrenos na praia. O verbo é vender. É para você aprender de vez mesmo. Aqui vamos colocar documentos. Aqui o verbo é plastificar. Sabe aquela plaquinha que você quer colocar lá no teu terreno, na tua loja, e você não sabe como escrever? Então é o seguinte, você procura depois do C se aqui tem preposição. Não tem preposição. Então, roupas usadas é o sujeito. Aí o verbo doar vai ter que concordar com o sujeito no plural. Se você escrever doa-se roupas, você acabou de errar. Porque roupas está no plural. Doam-se roupas. É a mesma coisa que dizer assim, roupas são doadas. Isso aqui é voz passiva, sabia? Roupas são doadas é a mesma coisa que falar doam-se roupas, entendeu? Roupas são doadas pela igreja. Pronto, isso aqui chama-se voz passiva analítica. A igreja doa roupas, roupas são doadas. Não, eu errei a palavra, só um pouquinho, pressa é um problema. Passiva analítica. Analítica. É uma frase completa que aparece tudo. Sujeito, né? Esse é o sujeito, verbo auxiliar, verbo particípio e pela igreja é agente da passiva. É quem faz a doação, que é o agente, é o que doa. Agente da passiva, isso que é agente da passiva. Só que a passiva, ela tem dois jeitos de dizer. Ou é passiva analítica ou é passiva pronominal ou sintética. A passiva pronominal sintética é aquela que tem o C junto do verbo, que são os exemplos que você tem nessa página, entendeu? Então vamos usar aqui nas lacunas as respostas. Doam-se roupas. Agora aqui está escrito 1/4, veja, para rapaz. Aqui não tem preposição. Se não tem preposição, 1/4 é sujeito. Aí o verbo alugar vai ter que ficar no singular, porque é sujeito no singular. Eu vou dizer, aluga-se 1/4 para rapaz. No singular, está concordando com o quarto. Certo? Então, são esses verbos que vão concordar com o sujeito. É a mesma coisa que eu escrever aqui, ó. 1/4 é alugado por alguém, pela imobiliária X. Então, 1/4 é alugado é a mesma coisa que falar aluga-se 1/4. Tá? Passiva, as duas são voz passiva. Muito bem, vamos ver a próxima. Terrenos na praia. Veja que aqui não tem preposição. Então, terrenos é o sujeito. Está no plural. Por isso, o verbo vender vai ser vendem-se terrenos. Vendem-se terrenos na praia. Tá? Próxima. Documentos. Documentos. Aqui não tem preposição. Então, documentos é o sujeito, que está no plural. Aí o verbo plastificar vai para o plural, por isso que fica
Plastificam-se documentos. Documentos são plastificados. Vendem-se terrenos, terrenos são vendidos. Aluga-se um quarto é alugado. Você entendeu? Então, tem duas maneiras de fazer a voz passiva. Do verbo vender, eu posso escrever assim: terrenos são vendidos. As duas frases estão na voz passiva. Entendeu? Aí o verbo concorda com a voz passiva. Aí a gente aproveita para explicar para você. Não, deixa eu voltar lá. Desculpe, eu quero mudar a página. Dizer assim, que a voz do verbo. Voz do verbo. Então, nós temos a voz ativa quando o sujeito é agente. Significa que ele pratica a ação. Por exemplo, vou colocar uma frase aqui para ver se você capta bem isso. Eu vou dizer assim, olha, Thomas Edison inventou, mas, meu Deus, estou errando as palavras. Thomas Edison inventou a lâmpada. Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Tá? Então, nós dizemos que este verbo, que é um verbo transitivo direto, está na voz ativa, porque o sujeito Thomas Edison é o sujeito agente. Ele praticou a ação do invento. E a lâmpada elétrica é objeto direto. Objeto direto está diretamente ligado ao verbo. Tá? A gente pode passar para a voz passiva o verbo transitivo direto. Pode ser também assim, quer ver? Deixa eu pensar aqui. Os alunos escrevem poemas às namoradas. Os meninos, os alunos escrevem, daí a gente analisa assim, escrevem o quê? Poemas. A quem? As namoradas. Então, este verbo é chamado de verbo transitivo direto e indireto, poemas é objeto direto, as namoradas é objeto indireto, tá? E os alunos são eles que fazem, sujeito, agente. Então, só é possível passar para a voz passiva. Deixa eu melhorar aqui meu texto. Então, só pode ter voz passiva. É possível voz passiva com verbo transitivo direto, porque precisa ter objeto direto para poder passar para a passiva e verbo transitivo direto e indireto. Porque o importante é ter, então ele tem objeto direto e objeto indireto, tá? O importante é ter objeto direto para passar para a passiva. Então, nos dois exemplos nós temos voz ativa. Thomas Edison inventou a lâmpada, os alunos escrevem poemas às namoradas. Agora eu vou passar para a passiva essas duas frases. Tá? Está na voz ativa, vou passar para a passiva. Um pouquinho aqui, nós já vamos fazer isso. Não, vou deixar assim. Vamos mudar. Vamos passar para a próxima. A voz passiva
é quando o sujeito é paciente. Então, ele recebe a ação. Recebe a ação, tá? Então, nós temos a passiva, dois tipos. Passiva analítica, que tem o sujeito, que é o sujeito paciente, né, passivo, mais verbo auxiliar, mais verbo no particípio, mais agente da passiva. Agente da passiva. Essa é a passiva analítica, mais completa. Então, tem o verbo, o sujeito paciente, mais o verbo auxiliar, mais o verbo no particípio, mais o agente da passiva. Então, eu vou passar aquelas frases que tinha ali para voz passiva. Então, a frase era: Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Eu vou passar essa frase para a passiva. Na analítica. A lâmpada elétrica, não vou colocar elétrica, mas é lâmpada elétrica, foi inventada por Thomas Edison. Eu só faço um X, eu só mudo a posição. Então, para fazer a voz passiva, a lâmpada, o objeto direto, ele vem para cá, faz um X, vem para cá. O sujeito, ele vai para lá. Objeto direto vira sujeito. É isso. Para passar para passiva, objeto direto vira sujeito. Por isso que só pode ser feito com objeto direto que não tem preposição. Vira sujeito. E o sujeito vira agente da passiva. Tá? Por isso que eu fiz isso. Eu peguei a lâmpada elétrica, foi inventada por Thomas Edison. Passei para passiva. Vamos passar outra, desculpe. Os alunos escrevem poemas às namoradas. Eu vou pegar os poemas, vou botar aqui na frente e os alunos vou colocar para cá. Vou fazer um X. Então, vamos fazer essa frase na voz passiva. Poemas são escritos às namoradas pelos alunos. Então, poemas, que era objeto direto, virou sujeito. A lâmpada elétrica, que era objeto direto, virou sujeito paciente, paciente. Então, tem o verbo auxiliar, o verbo no particípio, por acaso entrou objeto indireto, e pelos alunos e por Thomas Edison chama-se agente da passiva. Entenderam? Ou entendeu? Mas eu tenho duas formas de fazer a passiva. A passiva analítica e a passiva sintética, que eu vou escrever aqui, ó. A passiva sintética é aquela que tem o verbo transitivo direto, mais o ser, mais o sujeito. Paciente. Tá? Esse aí é passiva. Aí essa frase vai ficar assim, ó. A lâmpada foi inventada. Para fazer a passiva sintética, eu volto, eu pego este verbo aqui e passo para baixo. Vou mostrar aqui, ó. Então, vou fazer assim a passiva sintética. Vou te mostrar. Eu pego inventou, volto na ativa, inventou, coloco o se e puxo o sujeito que é lâmpada. Inventou-se a lâmpada. É isso que eu estou estudando na concordância. Então, inventou-se a lâmpada. A lâmpada é sujeito. Não aparece por quem? Ela é uma passiva sintética. E poemas são escritos. Então, aqui que eu vou fazer?
Eu volto à frase. Os alunos escrevem. Eu pego este verbo e passo para cá, ó. Coloco escrevem. O verbo na voz passiva eu coloco se. Escrevem-se poemas. Isso aí que é voz passiva sintética. Tá? Então, poemas são escritos e lâmpada foi inventada. Escrevem concordando com poemas. Inventou concordando com a lâmpada. Este é o se que se chama partícula apassivadora, que eu escrevi aqui, ó. Eu não escrevi. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Este se aqui, ó. Vou mudar a página. Chama-se partícula apassivadora, que só vai acontecer com verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto, todos no objeto direto, sem preposição. No objeto direto não tem verbo, porque ele vai virar sujeito. Mas o se, às vezes, indica índice de indeterminação do sujeito. Você não sabe quem é o sujeito. Indeterminação do sujeito. Nesse caso, a concordância é sempre singular. E normalmente com preposição. Com preposição. Então, você tem lá uma lacuna. Por exemplo, se de bons técnicos. O verbo aqui é precisar. Tá? Lacuna se em marcianos. O verbo aqui é acreditar. Aqui lacuna se há bons filmes na net. O que o verbo é assistir. Ainda dá para colocar lacuna se bem no Brasil. Aqui o verbo é viver. Então, para fazer essa questão, é bem tranquila na parte da concordância. Veja, se tem preposição, verbo no singular. Guarda bem isso. Com preposição, verbo no singular. Então, de bons técnicos é objeto indireto. Aí você tem que dizer precisa-se sempre no singular. No singular. Precisa-se de bons técnicos. Daí tem aqui, ó, em marcianos. Olha a preposição aqui, ó. Com preposição, verbo no singular. Acredita-se em marcianos. Tá? Aí, de novo, tem uma preposição. Há bons filmes. Assistir. Eu nunca vou concordar com bons técnicos, nem com marcianos, e nem com bons filmes, porque são objeto indireto. Eu vou dizer assim, assiste-se, sempre no singular. Tudo no singular, há bons filmes. E bem no Brasil não aparece o sujeito. Tudo isso é adjunto adverbial. Então, como você não sabe quem é o sujeito, o verbo fica no singular. Vive-se bem no Brasil. E daí você pergunta, quem é que precisa? Não sei. Índice de indeterminação do sujeito. Este se indica que o sujeito é indeterminado.
Sujeito indeterminado é o verbo mais ser, mas o verbo tem que estar no singular. Quem acredita em marcianos? Não sei. Quem assiste a bons filmes? Não sei. Quem vive bem no Brasil? Não sei. Sujeito indeterminado. Daí o verbo fica obrigatoriamente no singular. Então, você tem a partícula passivadora que acompanha esses verbos, que não tem preposição, que é o que nós vimos aqui atrás, nesses exemplos: doam-se roupas, aluga-se um quarto, vendem-se terrenos, plastificam-se documentos. Este C aqui, ó, este C, que é a tal da partícula passivadora. O verbo está na voz passiva, entendeu? Esses que estão na voz passiva, este C. Tá? Daí o verbo vai concordar com o sujeito, não tem preposição. Isso cai muito em prova. Então, a gente aprende a voz do verbo. Ensinei para você que tem a voz ativa, quando o sujeito é agente. Tem a voz passiva, né? Quando o sujeito é paciente. Deixa eu voltar. Voz ativa, voz passiva, guarde bem, quando o sujeito é paciente, tá? A passiva pode ser analítica e sintética, são dois tipos. E ainda nós temos, depois que eu ensinei para você o índice de indeterminação do sujeito, que é outra coisa, é só para concordância, isso. Daí tem a voz reflexiva, em que o sujeito é agente e paciente. Quando você diz assim, o soldado se feriu com a arma. Se feriu. Então, você vai dizer assim, o soldado se feriu o soldado é sujeito que faz agente e sujeito paciente. O soldado praticou, quer dizer, ele fez ação e ele recebeu ação. Este se aqui é a mesma coisa que a si mesmo. Este se aqui é o nosso pronome reflexivo. Tá? Esse é o pronome reflexivo. Então, você aprendeu 3 Cs hoje. Né? Você aprendeu o C, partícula apassivadora. Aqui, ó, C, partícula apassivadora. Quando concorda com o sujeito ou verbo, né? Sem preposição. Aí eu coloquei os exemplos: doam-se roupas, aluga-se quarto, vende-se terrenos, plastifica-se documentos. Você aprendeu, daí eu falei um pouco da voz do verbo, importante. Só ocorre voz ativa, voz passiva com tipo de verbo. Aí você aprendeu outro C, que é um pronome, que é a partícula, que é este C aqui, ó, índice de indeterminação do sujeito. Né? Que quando tem preposição é a dica. Aí você aprendeu também a reflexiva. E para concluir, só quero falar dos verbos impessoais para poder responder. Não respondi aquela pergunta ainda, hein? Os verbos impessoais, oração sem sujeito. E os verbos impessoais são, é o verbo haver, no sentido de existir. Esse tem caído bastante na prova. Ocorrer, tá? Então, esse verbo fica apenas no singular. Por isso, você diz, haverá mais vagas. Sempre no singular. Deve haver menos candidatos. O verbo auxiliar também fica no singular. Esse aqui também fica no singular. Né? Então, o verbo haver, no sentido de existir,
Sempre no singular. Houve muitas questões. Nada de houveram. Houve muitas questões no concurso. Tá? Então, esse verbo fica sempre no singular. Tudo bem. Aí, eu me empolguei, estava explicando, você nem me viu, mas você me ouviu bastante. Eu tinha que explicar aquelas questões do ser e também do verbo haver. Agora, o exercício vai ficar para casa. Aproveite essa aula, reveja a questão, que na próxima aula eu respondo aquela questão de concordância. Tudo bem? Um grande abraço, bons estudos e até lá!